Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Rita Cardoso. Cheguei da igreja agora, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vou pregar a palavra do Senhor agora para vocês. Vocês creem, Deus vai entrar na sua casa. Eu vou pregar Jesus Cristo ressurreto. Todo poder foi dado a Ele no céu e na terra. O que é que você está esperando para vencer? Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua vitória. O Espírito Santo, Ele coloca nos meus lábios isso, você crê? Assim como Paulo. Paulo, ele entrou na casa de um homem chamado Cornélio. Leia Atos 10. Leia Atos 10. Todo. Que vocês vão entender o que eu estou falando. Um homem temente a Deus. Ele não era cristão. Então, mas Deus estava olhando as orações dele, escutou as orações. O Senhor escutou as orações dele, que ele é um homem temente a Deus. Então, o clamor dele chegou até o Senhor. O seu clamor está chegando a Deus. Ele era um homem bom. Ele era um homem que ele amava as pessoas, ajudava. Deus ouviu o clamor dele, né? Para não ficar nas minhas palavras, porque eu tenho que pregar a segunda palavra de Deus, Mateus 10. Eu vou ler alguns versículos, mas vocês leiam tudo, amém? Aqui a palavra do Senhor fala, conhecendo a palavra conhecendo, vou ler aqui do 34. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolheu você, ele escolheu todos. Ele escolheu nós todos, que eram gentios, que não tinham direito à salvação. Ele me escolheu, te escolheu. Então, mas para lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, o faz, o que é e faz o que é justo. É agradável a ele aquele que teme e aquele que é justo. Aqui a palavra fala, pode examinar. Aqui no 34, 35 está falando. Conheço a palavra que ele enviou aos filhos de Israel. Conheces a palavra que ele enviou aos filhos de Israel? Que é essa palavra aqui, ó, Jesus, ressurreto, morreu na cruz por mim, por você, o evangelho aqui. Conhece? Anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Quem é o Senhor de todos? É Jesus Cristo. Todo poder foi dado a ele no céu, na terra e debaixo da terra. Ele foi no inferno quando ele morreu. Tomou a chave do inferno, da mão do inimigo. Ele tem a chave do inferno e da morte. Jesus Cristo é ele que nós temos que temer. É a ele que nós temos que tremer. Porque ele é o Todo-Poderoso. Israel não aceitou, pode ler as escrituras, toda está falando isso. Não aceitou o Senhor Jesus, o Messias, eles ainda estão esperando. Mas Jesus, eles maltrataram, eles crucificaram. Vamos continuar lendo aqui. Essa palavra foi bem, sabe, foi pregada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus enviou Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, o Espírito de Deus está conosco. O Senhor Jesus ainda continua operando através das nossas vidas. Eu estou pregando aqui. Não são as minhas palavras, são as palavras de Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele me lembra e ele fala ao teu coração, abra o seu coração aí agora. Porque o mesmo Espírito que atuava, Jesus disse que se crer nele, coisas maiores do que ele fez, nós vamos fazer. Então, eu creio. Você crê, você toma posse. Você toma posse da salvação. Você toma posse da libertação. Então, essa palavra aqui é para você. Você crê? Como Deus enviou Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, fazendo bem. Aqui o 39, nós somos testemunha de todas essas coisas. Paulo estava falando. Tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A esse mataram
penduraram no madeiro. E Deus estava falando para Pedro, foi Pedro. Pedro. Se eu falei Paulo me desculpe, mas foi Pedro. Pedro, que teve a visão, que ele tinha preconceito com coisas imundas. Jesus, não. Aí aqui, vou voltar aqui, ó. Disse Pedro, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois esse eu os enviei. Descendo Pedro com os homens, disse, sou eu quem procuras, qual é o motivo pelo qual estás aqui? Aí ele falou, né, sobre aquilo, e ele pregou. Jesus já tinha mostrado a ele era um homem temente, você é um homem temente, essa mensagem vai chegar até a tua casa. Essa palavra que Pedro, ele pregou para Cornélio, em homem temente, então essa palavra Deus está falando para você que teme a Deus. Deus sabe o coração. Deus vê o seu clamor aí na sua casa. Eu estou falando com Deus, está falando com todos. Eu não sei quem é. Todos, todos. Ele ouviu o teu clamor, ele ouviu a tua oração, ele ouviu a tua bondade do teu coração para com as pessoas. Você pode estar num palácio, pode estar com o domínio fechado, mas você também pode estar aí agora numa casa simples. Você pode estar em qualquer lugar e agora, ou até na rua agora, com celular e conseguir um celular. Deus está falando com você, ele ouviu o teu clamor, o seu gemido. Deus está falando para todos, ele está vendo o teu coração, ele não faz acepção de pessoas. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for. Deus, ele salvou. Pode ler. Quando Jesus andava, com quem ele andava? Todos aqueles publicando pecadores, cobradores de impostos. Então, Deus salva também os ricos, salva os pobres, salva todos aqueles que abriu o coração para ele. Ele entra, ele faz morada, ele salva. Então, essa palavra é para você, amém. Aqui, Nazaré, no 39, 40, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos, que bebemos, que ele, depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, o Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus foi constituído juiz. Por que você está temendo o homem? Leia Apocalipse 2. Você tem que temer e tremer diante daquele todo-poderoso que é Jesus, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Eu já preguei essa palavra vou pregar em Apocalipse 2, eu não já preguei, porque já preguei. Jesus glorificado, pode olhar aí. Jesus glorificado. Eu já tenho essa pregação. E ele foi humilhado no Isaías 53. Ele estava ali desfigurado, não tinha forma ou doçura, não foi? Mas depois que ele morreu, ressuscitou, nós temos que tremer e temer diante dele. Ele é amor, Deus é amor. Mas nós temos que respeitar, honrar, amar, adorar. Ele é o único Senhor. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o Cristo, Filho de Deus, que deve ser adorado. Então, aqui dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ali estavam. Estava ali Cornélio, a esposa, os filhos. Ele chamou os vizinhos, ele chamou... Olha que homem temente. Nenhum deles era cristãos. Ele era temente, ele era justo, ele era honesto, ele ajudava, ele dava esmola, ele era um homem bom, ele clamava a Deus sem o conhecer. E Deus mandou Pedro lá com ele, na casa dele, e ele orando desceu o Espírito Santo que Deus deu para todos aqueles que aceitam ele como único filho salvador. Os judeus seguindo Jesus, que tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo descesse também sobre os gentios. Então Deus veio para todos e morreu na cruz do Calvário para todos aqueles que aceitar, que crê no nome do Senhor Jesus. Leia essas escrituras, essa escritura Atos 10, pode ler todo. Eu só li daqui do 34 até o 45, mas pode ver que Deus derramou o Espírito de Santo dele sobre ele, sobre
esses que aceitaram Ele, que aceitaram a palavra do Senhor. Então, toma posse, aceite Jesus como único, suficiente Salvador. Eu vou estar orando no outro vídeo. Amém? Pai do Senhor.